Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, esteja tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente falou sobre, começamos a falar sobre a estrutura da Terra, né? E a gente falou bastante sobre a parte sólida da estrutura da Terra, né? Falamos sobre a litosfera e as demais camadas da Terra, né? Crosta terrestre, aí falamos lá da crosta oceânica, a crosta continental, do manto, dos vulcões, bem superficialmente, né? No sétimo ano vocês vão estudar, a gente volta a estudar a estrutura da Terra e a gente fala mais detalhadamente dos vulcões, de como eles funcionam, é, detalha mais um pouquinho as camadas da Terra. Né? Aqui a gente está vendo mais passando por uma aulinha mais superficial, né, dessa parte do assunto. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a composição da atmosfera terrestre, que é esse oceano de ar que a gente está mergulhado, que por mais que seja um oceano de ar que nós estejamos mergulhados, é, na realidade nós temos a atmosfera é uma camada muito fininha, bastante fina do nosso planeta. Se a gente pensar na estrutura da Terra, essa camada sólida, né, a crosta terrestre, o manto núcleo, não tem nem comparação com a atmosfera. A atmosfera é uma camada muito fina em comparação com essas demais estruturas do nosso planeta, ou seja, ela seria mais fininha nesse sentido, né? É, Aí eu tenho uma pergunta que geralmente se faz, tá, professor, mas por que o ar ele não escapa para o universo e a gente fica assim, o que leva o ar a ficar retido sempre aqui na Terra? Porque ele não se lança para o espaço e se perde, né? O que retém essa camada de ácido, que retém a atmosfera em volta do nosso planeta, é a força da gravidade, ou seja, a força de atração, ou seja, a força de atração que a Terra exerce sobre o ar. Então o ar ele se mantém aqui no planeta, ele não escapa para o universo, justamente porque a força gravitacional do nosso planeta ela prende, né, ou seja, a força da gravidade ela prende o ar junto do nosso planeta e a gente mantém a nossa atmosfera assim. Então ele sempre a força gravitacional sempre está atraindo a atmosfera e vai mantendo ela presa ao nosso planeta. Né? Então a atmosfera terrestre ela se estende da superfície do nosso planeta, ou seja, de onde a gente tá, onde a gente pisa, né? Até algumas centenas de quilômetros em direção ao espaço. Né? Mas a vida ela fica mais restrita, né? A grande quantidade de seres vivos ela fica mais restrita a uma parcela da atmosfera, né? Que são essas regiões mais próximas da superfície terrestre. Ou seja, a maior parte dos seres vivos eles estão nessa parte aqui mais abaixo da atmosfera, justamente porque quanto mais alto vai ficando, o ar vai ficando mais rarefeito, como eu falei na aula passada, ou seja, a quantidade de ar vai diminuindo e aí, consequentemente, como uma grande maioria dos seres vivos eles dependem do ar, do oxigênio para sobreviver, a vida vai ficando também mais rara e mais escassa quanto mais alto subimos na nossa atmosfera. Né? Então, é, existem, muito antes mesmo de eletricidade ser investigada pelos cientistas, as forças nucleares, né? Existiam bombas de água manuais, sabe aquelas bombas de água que a gente coloca no galão de água que você vai apertando e ele vai jogando água para aquele galão de 20 litros, você coloca aquela bombinha, você vai apertando, tem uma torneirinha, né? Uma saidinha, né? Um canozinho que a água sai. Né? Então já existia muita eletricidade, por exemplo, já existiam bombas que funcionavam, já existiam essas bombas manuais, né? E outras bombas que funcionavam com a queima de combustível em vez de força humana para poder bombear a água. Né? Mais ou menos em 1700, essas bombas eram usadas para tirar água do interior de Minas para poder se extrair carvão, por exemplo, que antigamente era o principal combustível fóssil usado na época, né? Antes que se descobriu o petróleo. Né? Então existiam essas bombinhas que extraíam a água do interior da superfície do planeta. Então foi a partir daí que os cientistas eles se depararam com um problema com essas bombas, que por mais que elas fossem potentes, elas só conseguiriam tirar a água a uma certa profundidade, né? Que era mais ou menos de 10 metros de profundidade. E aí a pressão atmosférica ela é a pressão que
só para vamos fazer um parênteses aqui, a pressão atmosférica ela é a pressão que o ar existe sobre o planeta, né? Se o ar ele existe, ele é formado por matéria. Se ele tem matéria, ele tem massa, ou seja, se ele tem massa, ele vai ter peso. Então, por mais que a gente tenha a impressão que o ar não pesa, o ar pesa, né? Então, a pressão atmosférica é o ar, é o peso que o ar exerce sobre os corpos, né? Então, quanto mais ar tem acima da gente, maior é a pressão atmosférica. Quanto menos ar tem acima da gente, menor é a pressão atmosférica. Então, existe uma relação entre altitude e pressão atmosférica, que vocês podem ver nesse esquema. Você está no local mais alto, tem menos ar acima, a coluna de ar é menor, então a pressão atmosférica é menor. Quando você está em altitudes menores, tem mais ar acima de você, a coluna de ar é grandona aqui em Santos, então significa que a pressão atmosférica vai ser maior. Então existe essa relação entre pressão atmosférica e altitude. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior será a pressão atmosférica, certo? Então, com relação a essa questão, por que eles só conseguiam arrancar água em 10 metros de profundidade? Então, quem resolveu esse problema foi um cientista italiano que a gente ele é conhecido como o Torricelli. Então, a partir do experimento de Torricelli, que foi possível em 1643 isso, que foi possível resolver esse probleminha, né? Então ele fez um seguinte experimento. Então, ele encheu a boca de um tubo com líquido que a gente chama de mercúrio. O mercúrio é um metal, né? Que é o único metal que é em estado líquido a temperatura ambiente. Ele tampou, né? Ali com o dedo, lá no tubo que vocês estão observando, e ele colocou numa vasilha que continha também mercúrio com esse líquido escuro. Então ele tapou assim, virou e colocou nesse metal junto aí. Tudo isso com muito cuidado, né, para que não entrasse ar no tubo, né? Então, apesar de o problema de ter se originado com as bombas de água, né, o cientista ele preferiu usar mercúrio. Por quê? Porque o líquido, o mercúrio, ele usou mercúrio porque o mercúrio é muito mais denso que a água, né? Então, para ele, para o experimento dele, ele chegaria a respostas muito mais eficientes, né? Então, quando ele liberava o gargalo do tubo que estava dentro da vasilha, né, o mercúrio dentro dele descia até certo ponto, como vocês podem ver, 760 milímetros. Só que o tubo ele não se esvaziava totalmente, ou seja, o líquido ele não caía inteiro nesse tubo maior, ele ficava em cima, né? Então ele percebia que ele parava mais ou menos, né, a 76 centímetros, né, mais alto que a vasilha, ou seja, ele não mergulhou tudo, ele assim na parte mais superficial, né. Então quando ele chegou à conclusão de que o ar atmosférico ele pressionava a superfície do mercúrio que está ali na vasilha, e aí essa pressão do ar sobre essa superfície do mercúrio, da vasilha aberta, da vasilha de baixo, que impedia, ou seja, o ar é como se o ar ele apertasse esse mercúrio e ele impedia que o mercúrio que estava no tubo descesse, ou seja, o tubo de mercúrio subia e se mantinha aí a 760 milímetros ou 76 centímetros e não caía. E nessa partezinha final aí em cima que não tinha ar, formou um vácuo, ficou uma estrutura sem ar, ou seja, ali não existe nenhuma matéria, né? E aí alguns anos depois, uns 40 anos depois, um outro cientista, o Florin Perrin, ele levou esse experimento de Torricelli para as montanhas bem altas na França, e ele observou que na altitude de 1000 metros lá da montanha, o mercúrio no interior do tubo baixou 8 centímetros, ou seja, ele desceu para passou de 76 para 68 centímetros, ou de 760 milímetros para 680 milímetros. Então assim esse cientista, o Perrin, ele concluiu que quanto maior a altitude de um lugar, menor é a pressão exercida pelo ar, e possibilitando assim o mercúrio ele descesse mais, ou seja, quanto maior a pressão, o mercúrio ele tende a subir mais nessa coluna aí. Quanto menor é a pressão, o líquido ele desce menos, o mercúrio ele não sobe tanto. Então quando ele subiu lá na altitude, onde o ar é rarefeito e tem menor pressão,
ele percebeu que o líquido ele não subia a 760, ele subia apenas a 680. Então, a partir desse experimento de Torricelli e do Perrin, a gente percebia que existia sim uma pressão, existia uma pressão, e isso explicava o funcionamento lá daquele erro das bombinhas de água, né? Porque existia um limite da pressão, aquela bomba existia um limite, ou seja, o ar existia uma pressão que a um certo ponto ela não conseguia mais bombear a água. Então foi aí que ele explicou porque a água não subia mais de 10 metros. Né? Então, por mais que a bomba de ar, se fosse apertando, ela fosse sugando o ar, só que existia um limite, ou seja, a água ela não conseguia sair toda porque existia a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica ela impedia que toda a coluna de água fosse sugada, ou seja, a pressão atmosférica ela segurava essa água no fundo. Então foi aí que ele conseguiu trazer essa explicação, e aí foi conseguir entender por que aquela bomba não conseguia puxar muito mais de 10 metros, por causa da pressão atmosférica, que ele comprovou a partir desse experimento, e o Perrin também, que também colaborou com isso. Então a pressão atmosférica ela existe, e ela é muito importante para várias questões, como a gente viu aí nesse experimento. Assim como a superfície da Terra, a litosfera, tem as suas camadas, né? A parte sólida do planeta tem suas camadas, a crosta terrestre, o manto e suas subdivisões, o núcleo e suas subdivisões, a atmosfera também tem camadas diferentes. Né? Então a atmosfera a gente viu que ela não é exatamente igual em toda a sua extensão, ou seja, ela tem diferenças, quanto maior a altitude ela vai ter algumas diferenças em relação, ou seja, a atmosfera mais próxima da superfície do planeta tem algumas características diferentes da parte mais distante. Né? Então, quanto maior a altitude, o ar vai sendo mais rarefeito e as características da atmosfera vão se mudando. Então, para facilitar o estudo da atmosfera, ela é dividida em camadas que também não tem os limites bem definidos, do modo que a gente viu, como a gente viu estudando lá no manto, no núcleo, não tem limites bem definidos, mas algumas partes têm características que são diferentes. E que a gente vai ver um pouquinho agora. Então a primeira camada que a gente tem aqui é a troposfera. Né? A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre, de onde a gente vive. Né? Na troposfera que se formam as nuvens, que vão levar as chuvas, né? Os ventos e os relâmpagos. É ainda nessa camada, né? Que as aves e os aviões voam, né? Por exemplo. Então os aviões voam na troposfera. E onde se concentra a maior quantidade do gás oxigênio, né, que é o gás que a gente utiliza para respiração, para que nossas células possam produzir energia. Então nessa camada, conforme aumenta a altitude, a gente vai diminuindo a temperatura, ou seja, em uma mesma região, ambientes montanhosos, ou seja, no mesmo local aqui, se a gente estiver aqui subindo uma montanha, a temperatura vai estar mais baixa lá em cima da montanha do que aqui, né? Aqui onde a gente está agora, aqui em Aracaju. Né? Então são as temperaturas mais baixas do que o ambiente ao nível do mar que a gente está aqui em Aracaju. Né? Então, e também à medida que a gente vai subindo na montanha, o ar também vai ficando mais rarefeito. Então a altitude da troposfera é mais ou menos de 15 km. Então se você contar daqui do chão onde a gente está para cima, a troposfera ela vai até 15 km de altura. Né? Então a gente teria a troposfera, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, onde os aviões voam, onde tem essa grande concentração de oxigênio. A segunda camada que vem acima é a estratosfera. Na estratosfera, nessa camada, que vai estar mais ou menos entre 15 e 50 km de altura, é onde tem, vocês estão vendo aí, a camada de ozônio. O que a camada de ozônio serve? A camada de ozônio é fundamental para a vida do planeta, porque essa camada ela filtra grande parte dos raios ultravioletas que vão trazidos pelo Sol. Ela serve como se fosse um protetor solar, impede que o excesso de raios ultravioletas atinja o planeta e o planeta produza um excesso de calor, né? E consequentemente evitando danos aos seres vivos. Ou seja, se essa quantidade de energia chegasse à superfície do planeta, muito provavelmente os seres vivos não sobreviveriam. Então a camada de ozônio que está na estratosfera, ela vai servir para filtrar os raios ultravioletas e assim impedir que os seres vivos morram. Né? A camada que está acima da estratosfera é a mesosfera. Ela apresenta baixas temperaturas, né? Chegando em alguns casos na mesosfera, chegando a menos de 100 graus negativos. Então a mesosfera ela é baixa de frio. Apesar dessas temperaturas baixas, a quantidade de ar que existe nessa camada
ela provoca a combustão dos meteoros. Então quando esses meteoros eles atingem a mesosfera, estão vendo? Mas eles vão queimar esses meteoros, né? Que são chamados, que a gente costuma chamar de estrela cadente, né? Então isso ocorre porque isso ocorre? Porque quando essa rocha ela atinge a superfície, a velocidade que ela vem e o atrito com o ar, quando ela se choca com o ar, os objetos de alta velocidade eles vão se aquecer, eles vão se superaquecer, né? Então é daí que se formam os meteoros e as estrelas cadentes, né? A mesma coisa quando vocês virem filmes de nave espacial, quando eles começam a entrar na Terra e começam a queimar, né? Fazer aquela na frente da nave, começa a pegar a fogo, né? Então quando as naves espaciais elas retornam do espaço, quando elas começam a atravessar essa camada, então devido a esse atrito da nave em alta velocidade com o ar, elas começam a aquecer, né? E formam aquele foguinho, né? Então na frente geralmente eles colocam muita proteção para impedir que a nave estoure, né? Então essa camada da atmosfera está situada em uma faixa entre 50 a 80 km de altura. Acima da mesosfera a gente tem a termosfera. O ar que existe nessa camada ele absorve muito dos raios ultravioleta. Veja que a camada de ozônio está aqui mais abaixo na termosfera, né? Então quando ele atinge o ar que está presente na termosfera e quando ele recebe os raios solares que chegam com muita intensidade, eles absorve muito desses raios, né? Então esse fenômeno ele facilita, por exemplo, a transmissão de ondas de rádio, muito importante para a comunicação, né, a longa distância. E essa camada está situada a uma altitude que varia de 80 a 600 km de altura, aproximadamente. E por último a gente tem aí a exosfera. É na termosfera que vão viajar os ônibus espaciais, as estações, a Estação Espacial Internacional, onde estão os satélites. Mas a gente tem a exosfera, que é a última camada, que seria o limite entre o espaço sideral e a Terra, ou seja, e a atmosfera seria a última camada, ou seja, seria esse limite. Estaria lá em uma altitude de 600 km. Na exosfera o ar é muito rarefeito, praticamente não tem ar, né? E eventualmente o ar ele escapa, ele se solta da atmosfera e se perde no espaço por conta da pouca gravidade do planeta nessa parte aí, né? Alguns autores afirmam que a exosfera na verdade não existiria, né? Ela seria uma parte da termosfera, mas como no livro de vocês traz separado, então eu estou trazendo essa imagenzinha aí, mas fique atento que às vezes eles desconsideram a exosfera, acham que a exosfera seria uma parte da termosfera. Aí vai variar, então por exemplo, tem nessa imagenzinha aí, está dizendo que os satélites ficam na termosfera, mas no livro de vocês, por exemplo, fica dizendo que os satélites e a estação espacial estaria na exosfera. Por que tem essa diferença? É porque alguns autores consideram a exosfera como parte da termosfera e outros não. Mas aí não se preocupe que eu não vou cobrar isso para confundir vocês não, tá certo?